Graça e paz, meus irmãos. Ezequiel, capítulo 36, o versículo 8 diz assim: Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que estou convosco, e eu me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão, e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfinharás. Assim diz o Senhor Deus, porquanto vós dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. O capítulo 36 de Ezequiel, ele fala exatamente da restauração da terra de Israel, meus amados irmãos. Até o ano 1948, quando Israel foi decretada a sua independência no dia 14 de maio, a terra de Israel era uma terra árida, era uma terra infértil, né? Era uma terra que não produzia nada. No dia 29 de novembro de 1947, em uma resolução de número 181 na ONU, com o voto do chanceler Oswaldo Aranha, um brasileiro, né? Então foi autorizada a criação do Estado de Israel. 29 de novembro de 1947, e no dia 14 de maio de 1948 houve-se então a independência de Israel. Então ali Deus, ele precisava de preparar a terra primeiro para que o povo chegasse. A terra de Israel, ela não produzia nada, era uma terra estéril, era uma terra infértil, era um deserto só, né? Não tinha fontes de água, não tinha cidades, não tinha plantações. Então era necessário então a preparação da terra para a chegada do povo. Então o capítulo 36 ele fala da restauração de Israel, da terra, dos montes de Israel, e o capítulo 37 fala da emigração do povo judeu. Capítulo 36 fala então da preparação da terra de Israel para a chegada do povo. E no capítulo 37 fala da restauração nacional de Israel, quando Israel começou a emigrar, né, a partir da resolução de 29 de novembro de 1947. Eu acho interessante isso aqui. O texto que nós lemos aqui diz assim: Mas vós, ó monte de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Então o povo judeu, eles estavam espalhados entre as nações. Eles foram espalhados pelo general Tito na primavera do ano 70. Então Israel ficou da primavera do ano 70 até 14 de maio de 1948 espalhado entre as nações. Foi exatamente 1878 anos espalhado entre as nações. 1878 anos, meus irmãos. Então Israel começou a voltar, né? Hoje essa terra de Israel, que era uma terra infértil, era uma terra que não produzia nada, hoje é outra realidade em Israel. Hoje Israel é uma terra que produz frutos. Israel produz, exporta flores, exporta frutas para a Europa.
em cumprimento à palavra de Deus. Isaías 27, versículo 6, eu já preguei sobre isso. Quando a palavra do Senhor, ela diz no livro do profeta Isaías, né, capítulo 27, versículo 6, isto hoje é uma realidade em Israel. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Então isso é sinal da iminência da volta de Jesus. Jesus, ele disse, olhai para a figueira ela é Israel. Então a figueira, ela brotou. Então nós sabemos que Israel é o nosso ponto de orientação. Israel, ele é o relógio, é o ponteiro do relógio mundial de Deus. Então o próprio Jesus, ele manda olhar para a figueira. Então a igreja, qual que é o ponto de orientação da igreja? O ponto de orientação da igreja é Israel. Nós temos que olhar para Israel. Porque todos os sinais que está acontecendo hoje são sinais da segunda vinda da parousia em Jerusalém. Então o arrebatamento da igreja, ele é iminente. Ele pode acontecer agora, a qualquer momento ele pode acontecer. Porque o primeiro tem que vir o arrebatamento para depois vir os 7 anos finais. No momento em que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9:27, aí vem os 7 anos finais da terra, que culmina com a segunda vinda. O governo humano, ele termina na segunda vinda em Jerusalém. Os últimos 7 anos da terra, os últimos 7 anos do governo humano, ele termina quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde ele encerra o governo humano e ele inicia-se então o governo teocrático, ou seja, a teocracia, o milênio, o reino de paz milenial. Então o jubileu de número 120 jubileu, são exatamente 6.000 anos. O jubileu de número 120, conforme Ezequiel 46, Jesus ele volta em Israel no final de 6 dias de trabalho. 6 dias de trabalho são 6.000 anos. Quando que entrou o trabalho no mundo? O trabalho entrou através do pecado de Adão. No momento que Adão pecou ali, Deus estabeleceu o trabalho no mundo. O homem tem que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás e viverás. Então, do momento que Adão pecou ali, a partir dali, conta-se 6 dias de trabalho, ou 6.000 anos, e então encerra o governo humano em Jerusalém, onde Jesus volta ali. Então nós estamos, meus irmãos, no limiar do arrebatamento, na iminência do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, e estamos na iminência da ascensão do anticristo e os 7 anos finais da terra, que é a grande tribulação. Então não adianta os teólogos da prosperidade ficarem aí pregando, dizendo que as coisas vão melhorar, porque nós sabemos que os 7 anos finais são 7 anos de grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Então isso aí, qualquer pessoa que estiver pregando isso aí, que as coisas vão melhorar, está pregando errado. Porque a palavra de Deus, ela não ensina assim. Os 7 anos serão os piores dias, são os piores anos da história da humanidade. Então Israel é o nosso relógio, é o nosso ponteiro de orientação. Primeiro Deus restaura a terra, né? Deus restaura a terra no capítulo 36, e no capítulo 37 ele restaura a nação, a restauração nacional de Israel. Cada osso no seu osso, os judeus voltaram, mas não havia neles espírito. Então a restauração espiritual vai ser na segunda vinda, quando os judeus reconheceram o seu Messias. Quando eles estiverem cercados ali em Jerusalém, eles vão ver o sinal dos cravos, conforme Apocalipse 1:7, Zacarias 12:10, né? Eles vão ver o sinal dos cravos ali e eles vão reconhecer o seu Messias, então eles vão ser restaurados espiritualmente. Israel foi restaurado nacionalmente em 48, espiritualmente será na segunda vinda de Jesus em Jerusalém. Então, voltando para o texto de Ezequiel que nós lemos, né? É muito interessante o texto que fala da restauração da terra de Israel. Diz assim: mas vós, ó monte de Israel, produzirei vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel,
de Israel, porque estão prestes a chegar, ou prestes a vir. Isso é uma realidade em Israel hoje. A terra hoje produz tudo. Israel é o maior produtor de frutos no deserto hoje, com sistema de gotejamento, as chamadas fazendas coletivas, os kibbutz, né, a partir do momento ali, em 1947, ali, 48, eles prepararam a terra ali e o povo judeu começaram a voltar. Então isso é realidade em Israel hoje. A figueira brotou. A figueira brotou, nos dando o sinal de que o arrebatamento está iminente. Então o sinal para a igreja é a figueira. O sinal para a igreja é Israel. Diz assim, ó, versículo 9: eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados. Então os campos de Israel hoje são lavrados e são semeados e produzem frutos. Isso é uma realidade hoje. Isso é profecia cumprida em Israel. Multiplicarei 11 animais, também isso é profecia cumprida em Israel, sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Então hoje a prosperidade existe em Israel. As famílias judias hoje são prósperas em Israel. Eles estão frutificando, eles estão povoando o estado de Israel. Então, sinais da segunda vinda. Sinais da segunda vinda. O fato de Israel ter voltado em 1947, 1948, indica que o Messias está chegando. Por quê? Porque era necessário que tivesse a terra de Israel. A terra de Israel existe hoje. É necessário que existisse o povo de Israel existe hoje. É necessário que o templo seja reconstruído. O templo vai ser reconstruído, para que o Messias volte. E o Messias vai voltar em Israel. Mas primeiro o Messias, ele vai levar a sua igreja. Ele leva a sua igreja no arpazo, no arrebatamento iminente. É o papel que o noivo judeu fazia. Levava a noiva para uma festa de 7 dias e depois ele voltava com a noiva. Ou seja, Jesus vai vir nos moldes de um casamento judaico, vai levar a sua igreja, a noiva, e ele volta com a igreja no final da grande tribulação. É a única visão que permite o casamento judaico, é a visão pré-tribulacionista. Isso é fato incontestável, meus irmãos. Isso não tem o que contestar. O ensinamento pré-tribulacionista é um ensinamento genuíno, incontestável, ensinado por Jesus em João 14. Quando ele disse, virei outra vez e levarei vocês para mim. Então ele vem e leva a igreja para ele. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde ele está na glória. Então ele leva a igreja para a glória. Ele leva a noiva. Isso aí é o casamento judaico. Depois ele volta com a noiva no final da tribulação. Então nós estamos, meus irmãos, na iminência desse acontecimento, e será o próximo evento na agenda de Deus. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude nesses dias difíceis. Em nome de Jesus. Amém.